Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos levantar a nossa voz e dizer assim para Ele: e eu te amo, e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, esse é o som da tua noiva. E eu te amo e vou. Te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Declare o seu amor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasgue os céus e desce. Declare. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasgue os céus e que ruja o leão. E que a terra estremeça diante de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sim. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. A Ele a honra, a glória e o domínio para sempre. Ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Seu trono é um trono de justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nos visitando. Amém. O pessoal ali que está nos visitando, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Lá atrás também, acho que tem um pessoal visitando a gente, né? Sejam muito bem-vindos. Louvado seja Deus. Pastor Paulo. Aleluia. Louvado seja Deus. Convidei o pastor Paulo para trazer uma palavra aqui. É um filhão nosso, né? Um homem que tem compreendido nesse tempo aquilo que Deus quer fazer no coletivo como igreja, né? Nós somos uma igreja, somos um corpo bem ajustado, e cada um de nós vamos derramar um pouco do nosso perfume, amém?
Cada um de nós temos uma fragrância, né? Uma porção de Deus dentro de nós, que foi dada pelo Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Abba, nós glorificamos o Teu nome. Nós Te louvamos pela vida do Teu Filho, Senhor. Te louvamos por esse tempo aqui em Caxias do Sul. Te louvamos por aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, nessa cidade, no Rio Grande do Sul. Nós Te louvamos, Senhor. Toma o Teu Filho nas Tuas mãos com autoridade e poder, como o Senhor sempre usou Ele, como uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos, que Ele possa fluir, que as águas do Teu Espírito Santo venham fluir de dentro para fora, que seja como um rio, que venha saciar a sede, a fome dos Teus filhos que estão neste ambiente. Aqueles que estão em casa também possam receber daquilo que o Senhor quer liberar nessa noite. Aleluia, que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em cada vida, em cada coração. Nós queremos Te ouvir, Abba, fala através do Teu Filho. É o que nós Te pedimos e Te damos toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Não sei se chora, se grito. Vamos falar com o Pai. Temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos, lançamos junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós Te amamos, nós Te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós Te amamos, nós Te amamos, e não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há e não há ninguém mais belo como Tu. Declare: Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Te coroamos, Te coroamos, Rei da Te coroamos. Meu Pai, venha, Senhor, ó Deus, conduzir-nos, Pai. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu rendo minha mente, o meu coração ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, ao coração de cada um o que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias. Que o Senhor, Pai, possa trazer ao entendimento de cada um aqui, Pai, o que o Senhor tem trazido ao meu entendimento.
Que o Senhor possa levar cada um, ó Deus, ó Pai, para o lugar, ó Deus, onde o Senhor possa transformar, arrancar as raízes, Pai, que nos impede de irmos, Senhor, ao Teu encontro. Ó Deus, essas raízes, Pai, que nos levam para um lugar distante, Deus, daquilo que o Senhor projetou. Muitas vezes porque não conhecemos, muitas vezes porque o nosso coração, ó Deus, se endureceu, ó Pai, mas que o Senhor nos conduza, Pai, e até mesmo aquilo, Senhor, ó Deus, que nós já estamos vendo, Pai, e que nós não conseguimos mais, Senhor, tirar de nossas vidas, e que nós achamos, Senhor, que, ó Pai, vai impedir o Teu agir, Pai. Não, Senhor, não impedirá, pois o Senhor, ó Deus, é poderoso para transformar, ó Deus, em nossas vidas tudo aquilo, Senhor, ó Deus, ó Pai, que está desalinhado. Pode servir, ó Deus, para uma motivação correta, pode servir, Pai, para que outros possam ver, ó Deus, e encontrar através de cada um de nós, ó Pai, um orientador, ó Pai, alguém que vai apontar o caminho, Senhor, que conduz, ó Pai, ao caminho da salvação. Ó Deus, nessa noite, Pai, o que eu te peço é que a Tua graça, o Teu Espírito Santo, que já tem falado aos nossos corações, use, Senhor, a minha vida. Deus, que não seja o roteiro, mas seja aquilo que o Senhor almeja falar ao coração dos Teus filhos. Eu estou apenas aqui, Senhor, ó Deus, ó Pai, para executar, ó Deus, para falar, ó Deus, e para contribuir com aquilo que o Senhor deseja fazer. Que cada um aqui possa encontrar, Pai, ó Deus, nesta casa, nesse ambiente, Deus, ó Pai, a Tua vontade. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda mais forte o nome de Jesus, querido. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor repousem sobre nossas vidas. Sou o pastor Paulo, pastor da comunidade evangélica Fusão. E é uma honra para mim estar servindo aos irmãos aqui, ministrando a palavra de Deus. Eu tenho uma maneira um pouco diferente de falar sobre a palavra de Deus do pastor Wagner, mas se o Espírito Santo trazer o entendimento que Ele tem trazido nesses dias, eu creio que nós vamos achar o caminho correto das coisas. Deus tem uma palavra muito forte, Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos 2 meses sobre o livro de Juízes, sobre ambientes, sobre raízes. E hoje eu quero falar particularmente sobre raízes, circunstâncias que nós temos na nossa vida, raízes de atitudes erradas, circunstâncias que se desenharam na nossa vida e que, ao olhar de tudo e de todos, parece que aquilo que Deus projetou para nós parece que está acabado. Mas eu quero dizer que não, que até daquilo que está desalinhado, Deus pode suscitar a sua vontade e fazer de tudo isso ainda momento de nós glorificarmos o nome dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos estar falando hoje sobre uma família. Estava falando há pouco com o pastor Wagner o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito no meu coração, o que Deus tem feito na minha família, na minha casa, por eu me permitir não seguir o caminho que todos seguem, mas procurar seguir, fazer a vontade de Deus. Há uma restauração na minha família. Eu fui procurado pelo meu filho, e a profecia de Malaquias tem se cumprido dentro da minha casa. O coração dos meus filhos tem se convertido ao meu coração pela bondade e a misericórdia do Senhor. Você pode aplaudir o nome daquele que vive e reina. Quando nós entregamos, aleluia, a nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor nos conduza por o caminho que Ele quer nos conduzir, ainda que pareça que está desalinhado, eu quero te dizer, Deus, aleluia, vai cumprindo a sua palavra em nós. Todos acharam? Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. E aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um varão, um homem de Belém de Judá, foi peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher
e os 2 filhos dele. E o nome daquele varão era Elimeleque, e a sua mulher chamava Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. Tome seu assento. Eu choro, eu grito, não, fique tranquilo. Às vezes eu fico mais centradinho, mas Deus tem quebrantado o meu coração, que já era quebrantado. Minha esposa muitas vezes fica brava comigo porque ela diz que eu choro demais. Queridos, eu quero falar um pouco sobre a família e sobre Elimeleque. Mas antes de eu falar um pouco deles, não tem como nós separarmos todo o contexto do livro de Juízes, do Êxodo. Não tem como nós separarmos da terra de Canaã. E por que Deus queria introduzir Israel na terra de Canaã? Deus, Ele trabalha para que o homem, através dos seus, possa manifestar e o seu propósito possa ser revelado a todos. E quando Deus traz Israel e eles começam a adentrar na terra de Canaã através da liderança de Josué, Israel começa a estabelecer e a viver um tempo de um cumprimento de uma promessa. E ele se estabelece, e ali houve muitos conflitos. E no coração do povo de Israel havia algo representado ali pelos povos que eles não quiseram exterminar, expulsar da terra que Deus havia lhes dado. E o que tinha no coração desse povo era uma raiz de idolatria. Queridos, e a idolatria, ela não é simplesmente construir uma imagem, como nós costumeiramente estamos pensando. Mas toda a idolatria, ela está muito enraizada dentro do ser humano desde lá da antiguidade. E a gente vai ver nos reflexos desse mal até no coração do patriarca Abraão. E depois a gente vai ver mais profundamente na vida desse povo, aonde essa família foi habitar. Exemplo disso, queridos, é que Abraão, ele desce para o Egito e de lá ele traz Agar. Exemplos de toda a Bíblia que a gente vê. E a idolatria, ela está muito ligada a todo tipo de perversão sexual. E por isso nos nossos dias nós estamos vivendo conflitos, querido. E nós precisamos permitir que o Senhor nos conduza pelo caminho que Ele determinou para mim e para você, para que nós possamos nesse caminho ser limpos pelo Senhor, para que nós possamos expressar a santidade dEle e a manifestação da sua graça. Então Israel se estabelece, vem os tempos dos juízes, porque o texto vai dizendo que nos dias em que os juízes governavam. E o interessante, quando os juízes governavam, querido, apontando que o povo precisava de um líder, apontando que o povo precisava de um salvador, que estava apontando profeticamente para nós hoje, que temos o perfeito salvador, que é Cristo Jesus. E precisamos nos fundamentar nele e na obra dele na cruz, para que possamos entender o propósito de Deus. E quando levanta um juiz, cai outro, Israel caía sempre. E eu comecei a estudar nesses dias, queridos, por que era tão forte, por que Deus queria que Israel exterminasse. Deus deu chance para aquele povo cananeu, para os habitantes daquela terra por 800 anos, tentando levar o arrependimento daquele povo. E por que Deus incumbiu Israel de exterminar? Porque Deus sabia, queridos, se eles permitissem, que aquele povo, aquela cultura, aquele sistema religioso, fundamentado nos dias dos juízes, por duas divindades, Baal e Astarote. Na verdade era um casal. Baal e Astarote eram, na mitologia, no contexto religioso, eram um casal.
E o sistema religioso dessa idolatria, queridos, ela baseava-se na crença na natureza, que quando a terra não produzia, a chuva não produzia, era porque Baal estava sendo vencido, ou o povo estava sendo afligido porque não estava agradando. Esse era todo o contexto cultural ligado à idolatria, representado ali, se você for estudar um pouco, nos postes ídolos e nos bosques. Eu quero me decorar só para a gente poder entender. E principalmente ligado ao culto da fertilidade, aonde eles, nos seus cultos, queridos, acontecia todo tipo de orgia, de perversão que você possa imaginar. E o fato de Israel não exterminar, quando eles entraram na terra de Canaã, eles se misturaram com esta cultura. E a cultura que era para ser uma cultura dos céus, baseado nas leis e nos princípios de Deus, foi miscigenando no coração de toda a nação e se tornou tão forte que Israel não sabia mais diferenciar o que era de Deus e o que não era. E muitos conflitos. Então Deus levantava homens para julgar, para conduzir o seu povo. E aí foi aquele negócio muito doido. Mas nesses dias em que Deus precisava levantar alguém, sempre representando o sacrifício, o libertador que era Cristo, entra o contexto dessa família, diante de todas estas raízes no coração deles, e Israel estava estabelecida na terra. E o interessante é que a Bíblia vai dizendo que quando os juízes governavam, um varão de Belém de Judá. Queridos, os nomes na Bíblia eles têm um significado muito poderoso. A palavra Belém de Judá significa casa de pão. E às vezes a gente não compreende por que a gente muitas vezes não consegue ficar na casa de pão representada pela igreja de Cristo. Por que muitos não conseguem ficar? Preste muita atenção, Elimeleque, Belém de Judá era conhecida como casa de pão, onde havia alimento. E o nome Elimeleque, ele também dizia: o meu Senhor é rei, Deus é rei. Então aquele que tinha um nome que exaltava a Deus, que fazia-o lembrar que Deus era rei e governo, que era casado com uma mulher chamada Noemi. Preste muita atenção, querido, que significa aquela que é agradável e dócil. Uma família que começou com quem morava na casa de pão, que o seu nome reverenciava e dizia que Deus é rei e Senhor, casada com alguém que era amável e dócil. E esse casamento foi abençoado com 2 filhos. E olha o nome que esse casal põe nos filhos: Malom e Quilion. Queridos, olha que coisa mais doida e que nós podemos aprender aqui. Como pode alguém que vive no contexto, num ambiente onde Deus governa, colocar o nome do filho de Malom? Você sabe o que significa esse nome? Olha o nome que ele coloca no seu filho. Malom, o filho mais velho, significa o adoentado ou doente. Mas olha o segundo filho, o nome que ele coloca: Quilion, que significa ruína ou definhamento. Queridos, como pode alguém que mora em Belém de Judá, na casa de pão, que o seu nome reverencia a Deus, que tem uma esposa que reverencia o nome que era amável, e depois ela vai declarar que ela era realmente essa pessoa doce e amável, mas por causa dessas raízes que os levaram por outros caminhos, ela se tornou amarga. E muitas vezes, quando isso acontece comigo e com você, nós queremos ainda culpar e colocar que Deus é o culpado. E o interessante, querido, que a história vai dizendo que Deus, das coisas que eu aprendi e que nós precisamos, e que é uma raiz, eu aprendi junto com o pastor Wagner, com o Mevan. Eu vim de um contexto, querido,
Preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Nenhuma experiência espiritual, nenhuma manifestação de bondade de Deus é maior, é melhor do que nós temos uma vida pautada, cultivada na palavra dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive e tenho muitas experiências com Deus, e pautei a minha vida, queridos, porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu com essa família. Mesmo estando na casa de pão, mesmo tendo um nome profético e reverenciar a Deus, mesmo tendo manifestação de bondade de Deus, naqueles dias aconteceu algo que pode acontecer na minha e na sua vida. Vem uns dias difíceis, mandada pelo próprio Senhor, e isso eu não entendia. Não, mas é o diabo. Não, porque mais vale, querido, passar um pouco de fome com o Senhor do que caminhar para um lugar que aparentemente tem uma prosperidade. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque senão a idolatria pode entrar e manifestar numa raiz que Deus precisa nos tirar, e muitas vezes Deus precisa nos conduzir por esses dias difíceis, para manifestar no nosso coração, para que nós possamos entender. Porque senão, sabe o que vai acontecer, querido? Nós vamos criar deuses, nós vamos criar uma idolatria. Pastor, de que forma? Nós vamos nos matar jejuando, para que Deus traga uma resposta, no caso, a falta de pão, e Deus supre os seus. Pensa numa coisa que Deus gosta, é suprir os seus filhos. Mas às vezes vem alguns momentos difíceis, e quando nós não estamos limpos, sabe o que a gente faz? Aquilo que Elimeleque fez. Nós não ficamos na casa de pão. Não estou falando da igreja física, mas também da igreja física. Mas eu estou falando do centro, do governo, da vontade, do caminho, da soberania, do render do nosso ser a Deus, para que Ele possa executar o que Ele quer. Sabe o que a gente faz? Estou falando de mim, não estou falando de ninguém aqui. Eu buscava uma resposta, eu perguntava a Deus, e muitas vezes eu disse: pode até fazer, mas sabe o que eu deveria fazer, querido? Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? E a gente busca sempre o caminho de menor resistência, porque é a nossa alma que vai estar falando. E não foi diferente com Elimeleque. Porque quando nós somos governados, eu tenho certeza, eu estou com a minha vida respaldada pelaquilo que Deus está falando, ainda que não haja manifestação, eu não precisarei procurar manifestar algo, Deus irá conduzir. Mas sabe o que a gente faz? Faz o que Elimeleque fez. A gente cria deuses para a gente. E Elimeleque, queridos, ouviu que na terra de Moabe, eles eram uma região privilegiada naquele lugar, havia pão. Sabe o que ele fez? O que ele deveria fazer é o que Israel fez, ficar lá esperando. E como é difícil a gente esperar Deus agir, porque Deus precisa quebrar em nós uma raiz chamada orgulho. E uma das maneiras de Deus quebrar o orgulho é nos fazendo passar por alguns apertos, e para que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos aprender a depender dEle. E Elimeleque fez o que, queridos? Buscou uma resposta, buscou aquilo que todo mundo está buscando: o caminho do curso do rio. É em Moabe que as coisas estão acontecendo, vamos para lá. E ele desceu para a cidade de Moabe. O que isso mostra, queridos? O fato dele colocar esse nome nos filhos dele é que ele não tinha uma mente e um coração em conexão com Deus. E, queridos, isso precisa estar claro, que não é o ambiente que vai nos influenciar quando o nosso coração está rendido a Deus. E só tem como nós nos rendermos a Deus quando a palavra dele
estiver em nós e nós dermos uma resposta nessa palavra, principalmente quando as circunstâncias estão contra a gente. Pode alguém que mora na casa de pão, que adora o Senhor, colocar esse nome nos filhos. Isso mostra que Elimeleque não tinha uma mente em conexão com Deus. Olha o nome que ele colocou nos seus filhos. E o interessante, queridos, que quando nós ainda não rendemos o nosso coração e Deus precisa nos levar para esse lugar de rendição, a gente busca lugares que têm aparência. E ele foi para a terra de Moabe. Ele estava num ambiente favorável, onde era se ensinado, onde tinha milagre, onde tinha manifestação, e aonde ele deveria entender, e o que eu e você precisamos como igreja entender: o governo de Deus em nosso coração. A palavra dele precisa estar cravada em nós. Mas como eram os moabitas, querido? Como eu falei, olha como a gente tem essa tendência, por causa da idolatria em nosso coração, de buscarmos tudo que está atrelado às vontades da natureza carnal e caída. E esses dias abençoados de pandemia têm manifestado no coração da igreja, dos filhos de Deus, aonde eles estão desesperados, aonde eles estão preocupados, e eles estão no ambiente da casa de pão, mas em vez de eles ficarem no ambiente da casa de pão, quando eles estão expostos, o que a pessoa faz, querido? Mas não adianta mais, ela não tem mais a mesma fervor, porque no seu espírito não está cravado o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Talvez esteja apenas na sua mente, e ela sempre vai buscar um caminho mais curto. E quem eram os moabitas e como eles eram? Primeiro, eles eram descendentes, eles até se assemelhavam com a descendência de Israel, porque eles eram primos, não eram irmãos, eram primos. E como a gente, quando tem algum tipo de idolatria, algumas raízes no nosso coração carnais, ligada às vontades da carne, a gente tem facilidade de se associar com aquilo que é parecido e não com aquilo que é verdadeiro. Os moabitas foram um povo, eles descenderam de Ló, sobrinho de Abraão. E como é que eles surgiu? O interessante é que Deus estava abençoando Ló, junto quando ele estava sendo guiado por Deus, através do seu tio Abraão. A Bíblia diz que Deus os abençoou, que a terra não suportava mais o gado. Mas Deus conduziu, porque Deus vai conduzir eu e você, querido, e vai conduzir os seus, porque o objetivo dele é nos conduzir para a eternidade, no reino consumado de Apocalipse 21, aonde Ele mesmo descerá, aleluia, como Rei dos Reis, e governará as nossas vidas. Só que esse reino precisa ser representado hoje pela sua igreja, não de forma física, mas dentro no nosso espírito. E quando Ló olha aquilo, tudo que Deus queria ver a atitude de Ló, diz: não, Abraão, eu vou ficar debaixo da tua sombra, porque houve ali um atrito, porque a bênção era demais. Aí Abraão, que já tinha aprendido a lição, Deus já havia limpado o coração dele, ele não quis mais seguir os seus caminhos. Ele olhou e disse: olha Ló, se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se for para o leste, eu vou para o oeste. Porque Abraão estava na dependência de Deus. E nós, para vencermos a idolatria, nós precisamos adorar o único. E adorar não é cantar imitações, é andar na verdade que Ele tem revelado na sua palavra. A Bíblia diz que Ló olha e vê as campinas verdejantes do Jordão, o lugar natural, apropriado para se criar rebanho. Só que do ladinho, querido, tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra. E aí você sabe o que aconteceu lá.
Aí a gente vê que, preste atenção, quando a idolatria não está no nosso coração, quando nós não estamos mais atrelados às vontades da nossa carne, e muitas vezes vai ter que ser expostas as nossas vontades, o nosso ego, para que Deus nos limpe. E vai ter que ser exposto a tal ponto que você enxergue quem você é. Não apenas dizer Deus sabe. Claro que Deus sabe quem eu sou, quem você é. Mas quem precisa saber quem nós somos nós mesmos, querido. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão então prospera no deserto. Veja, querido, que quem tem o governo de Deus no coração não é o ambiente que lhe influencia, mas ele influencia e transforma todo e qualquer ambiente. Então chega de nós ficarmos batendo. Deus quer governar para que Ele possa governar através de mim e você, para que os ambientes sejam transformados. E Ló vai para lá, lugar naturalmente melhor. E aí todos conhecem a história. O anjo vem, destrói tudo. Abraão vai lá, resgata. Mas dessa atitude que nasceu o povo moabita, onde esta família foi habitar. E a geração dos moabitas nasceu. Olha a influência da raiz da idolatria que estava no coração de Ló, que também, de uma forma profética, andava na casa de pão, e que estava debaixo de um ambiente profético, através do seu tio Abraão. E lá, as suas filhas embebedam porque cresceram influenciadas por aquele ambiente, e tem relação sexual com seu pai. E nasceu 2 povos ali, os amonitas, que eram irmãos dos moabitas, que foram terríveis para a nação de Israel, ao ponto de, em Deuteronômio 23, o próprio Deus amaldiçoar o seu povo, e excluir eles de entrar no reino de Deus. Olha que coisa poderosa isso. Mas isso também mostra, querido, através desta mulher, aleluia, que Deus, com uma fé sincera e um coração arrependido, quando nós estamos dispostos a virar as costas para o mundo, para a idolatria, para as vontades carnais, para andar no caminho do Espírito de Deus, querido, até aquele que o próprio Deus abençoou, se tornou a linhagem, aleluia, a nora de Noemi, se tornou, aleluia, a linhagem de Davi. Ela era avó de Davi, e dela suscitou a linhagem do Messias. Você pode aplaudir por causa de uma escolha, não de um ambiente, mas de alguém que reconheceu e andou diante dos princípios do eterno. Porque Ruth era uma mulher moabita. Então, queridos, olha como nasceu, olha o que estava entranhado dentro desse povo. Eles foram gerados de um incesto, de uma relação entre as filhas que embebedaram o pai. Por quê? Porque Ló sempre quis ir para as campinas verdejantes do Jordão, o lugar natural, onde tem uma aparência. Porque Deus, queridos, Ele não age, por mais que Deus nos conduza, como disse o salmista, mas não é ambientes naturais, são ambientes espirituais nele. E era um povo, querido, conhecido pela idolatria. E a principal deusa do povo moabita era Astarote, esposa de Baal. E ali, queridos, o sistema daquele povo. Como pode alguém que viveu na casa de pão, em Belém de Judá, como pode alguém que recebeu essa bondade, recebeu esta herança do Senhor, e às vezes nós entramos nesse conflito e não entendemos por que isso acontece? Por causa das raízes de idolatria que atentam e manifestam, como disse Paulo em Gálatas 5, nas obras da carne. E essa era basicamente quem era o povo de Moabe. E Elimeleque, queridos, pega a sua família e vai para aquelas terras, simplesmente por causa de um momento. Quantas vezes eu, queridos, por momentos difíceis, criei e quis sacrificar e fazer algo para que Deus mudasse, sendo que talvez Deus estava trazendo porque Ele precisava me expor. Mas não,
nós aprendemos que as campinas verdejantes é a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu, querido? Uma pessoa, sabe o que acontece com uma pessoa que somente no seu espírito ela recebeu uma pancada espiritual, mas que é somente o seu entendimento, a sua alma, que é o poder da decisão, ela não é governada pelo Espírito. E eu, queridos, gosto muito do poder da manifestação de Deus. E isso fez eu criar algo chamado idolatria também dentro da casa de Deus. Porque as pessoas começaram a vir até mim, me procuravam não pela palavra, não, mas pela manifestação. Até o dia que eu enxerguei que ninguém se convertia, comecei a chutar o balde. Comecei a expor tudo que estava errado. Adivinha o que aconteceu, querido? O amor acabou ligeirinho pela vida do pastor Paulo. Mas sempre tem alguém, aleluia, que vai decidir suportar e andar na vontade de Deus para manifestar, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? A vontade do céu na terra. E uma pessoa, querido, desalinhada com Deus no seu entendimento, ela vai buscar uma manifestação. Eu vou dizer aqui algo que aconteceu comigo há 18 anos atrás, porque eu nasci nesse meio. Não que Deus não opere, mas eu não posso fazer disso. Isso será uma ação natural de quando eu andar na presença de Deus. Por não ter um bom ensino, por não ter uma instrução, por não ter um coração rendido, eu vou buscar a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu comigo, querido? Arrumei um casamento que eu achei que era de Deus, mas eu já estava como Elimeleque, buscando algo para saciar. Eu estava num processo. Aí quando eu chego na casa da pessoa, querido, eu considero essa pessoa de Deus, pastor Wagner, ela é de Deus, mas eu já estava sendo levado, a carnalidade já estava sendo aflorada. O diabo falou na mente e trouxe uma manifestação. Eu arrumei um casamento que quase destruiu a minha vida, e que muitas vezes me fez deparar com a palavra profética, e muitas vezes com as palavras lançadas, e dizer: como vou me levantar para pregar a palavra de Deus? Mas sabe o que aconteceu, querido? Até isso Deus tem restaurado, tem servido de exemplo para aqueles que caíram, para mostrar que há uma porta quando a gente decide fazer e andar pelo caminho do Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Por quê, querido? Eu queria servir o Senhor no meu espírito. Eu havia nascido no espírito, sim, mas eu ainda precisava ser transformado no meu entendimento. E esse processo vem já há 21 anos. Eu estou aqui para ser mais transformado por Deus. Por quê, queridos? Porque quando nós não temos a nossa mente, o nosso coração alinhado com Deus, nós sempre vamos buscar o caminho de menor resistência. E às vezes, como Elimeleque, ele só queria não passar momentos de aperto, e ele foi para um lugar onde aparentemente havia uma prosperidade. Aí sabe o que aconteceu, querido? Seus filhos, ele primeiro morreu, seus filhos morreram. E nesse caminho, quantas vezes eu disse: mas Deus, não foi tu que falou? Deus disse: eu não. Sabe, queridos, quando nós temos uma mente desalinhada, quando nós não estamos com o nosso coração alinhado com Deus, nós não entendemos, querido, aquilo que Romanos 8, 28 diz, que até as coisas difíceis, e que tudo e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Elimeleque não entendeu, queridos, e ele expôs a família dele à destruição e ao caos. Devido aos tempos difíceis, queridos, uma mente desalinhada com Deus, aqui falado pela fome, talvez possa ser às vezes por um momento de desemprego, por alguma crise, em vez de depender do Senhor, como o resto da nação de Israel, ele foi para um lugar cheio de uma prosperidade, mas que vinha de um mover de idolatria. E lá naquele lugar, queridos, ele consciente
Como pode alguém que viveu na casa de pão se misturar, e ele leva os filhos deles a se casar com mulheres moabitas, como falei o texto de Deuteronômio 23, no qual Deus havia proibido elas. E nesse lugar de prosperidade, querido, nesse lugar de facilidade, de alívio momentâneo, que não é o Senhor que provoca, vem as fatalidades. E a maioria dos cristãos hoje estão perguntando, achando que isso é provação de Deus. Não, querido. São escolhas de uma mente, um coração desalinhado. Não foi Deus que conduziu Elimeleque para aquele lugar, foi ele que quis ir. Deus queria que ele ficasse em Belém de Judá, na casa de pão. Vem a morte do marido, vem a morte dos filhos, a família ficou destruída, casamentos mistos. Queridos, eu estava meditando nessa palavra, eu estava hoje, e como é difícil às vezes a gente chegar, eu conversando dias atrás, na verdade foi o ano passado, eu fui convidado, até eu comentei com o pastor Wagner, para ministrar em uma vigília. E eu ministrei sobre a igreja que é verdadeira e a que não é, sobre as aparências. E o tema daquela vigília era avivamento. Na verdade aconteceu naquela noite um alinhamento. Olha que coisa tremenda isso, queridos. Como isso está ligado à idolatria, como isso está ligado a todo tipo de perversão. E eu trouxe uma palavra de alinhamento, desconstruí o culto, quase apanhei. E o que aconteceu naquela noite? Eu fui para casa frustrado, disse: Deus, por que o Senhor faz isso comigo? E clamei por arrependimento. Na outra semana, o pastor daquela igreja, querido, abandonou a família e roubou uma mulher de um irmão do meio da igreja. Quando essa família está se recuperando, a filha dele de 20 anos se recuperando, vendo a sua mãe sofrer, sabe o que aconteceu, querido? O jovem que ela havia casado estava violentando a sua irmã e mais algumas crianças. Foi preso. E ela veio até mim perguntar: pastor Paulo, por que Deus permitiu tudo isso comigo? E às vezes nós estamos nessa condição, cara. Eu disse: filha, posso te falar? Porque você é crente. Ela disse: pode, pastor. Eu vou dizer: não foi Deus. Foi o que aconteceu com Elimeleque. E quando a nossa mente não está alinhada com a vontade de Deus. Eu disse: quando a paixão tomou conta do teu coração, filho, até o teu pai disse que era de Deus. Mas esse filho, ele não estava na casa de Deus. Você foi lá no mundo com o intuito que às vezes eu brinco, eu disse para ela: eu ganho a alma para o Jesus e o corpo para mim. Começou de forma desalinhada. Você tomada pela paixão, você não ouviu o conselho da palavra, porque está com o coração e a mente alinhada, queridos. Deus não vai vir aqui abrir e falar passo a passo. Nós precisamos ter ideias de como Ele quer que nós venhamos a responder diante de cada assunto de nossa vida. Eu disse para ela, no âmbito da paixão: filha, você até ouviu Deus dizer que era a vontade de Deus, e Ele foi para a igreja e se batizou, e vocês casaram. Aí eu trouxe o texto que Paulo falou. Eu disse: filha, o que aconteceu foi que você assumiu a responsabilidade dessa ação. E você tem duas opções: perdoa e livra o teu coração e toca a tua vida. Foi uma história semelhante com a história de Elimeleque. E ela não conseguiu perdoar, porque ela achava que Deus havia de lhe proteger, que Deus tinha que ter dado uma revelação, sendo que a palavra já estava clara nesse assunto, que se não for dois da mesma fé. Por que Deus estava falando? Não é que Deus não quisesse que as mulheres de Moabe ou os homens de Moabe casassem com as filhas de Israel, porque Ele sabia que a cultura daquele povo era tão forte, que representado como Israel várias vezes foi dominada, e assim tem acontecido no meio da igreja, por raízes que não são aparentes, mas que precisam ser limpas pelo Senhor, e às vezes no processo demora um pouquinho, mas nós buscamos o caminho de menor resistência,
por causa de uma mente desalinhada com Deus. Por quê, querido? Nesse lugar de prosperidade, queridos, Elimeleque trouxe morte à sua família. A família dele foi destruída. E o interessante é que ele, tendo consciência, permitiu que os seus filhos, e trouxe para os seus filhos as mulheres moabitas. E uma delas foi Ruth. E queridos, quando nós lemos essa história, nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos, e a fé sincera dessa moça fez o próprio Deus retroceder o que ele tinha falado. Tamanha foi a ação de arrependimento dessa jovem, e tamanho foi a bondade e o amor de Deus na vida de Noemi, que dizia: o Senhor é contra mim e me fez amargo. A maioria das amarguras que nós temos, por destruições na nossa vida, Deus não teve nada com isso. Foram ações erradas, ainda que a sua bondade e a sua misericórdia convence o nosso coração, e Ele ainda pelo seu infinito amor, Jesus, não tem como te compreender, Pai. E no verso 6, querido, a Bíblia vai dizendo que essa mulher passou 10 anos naquele lugar. Como é difícil, preste muita atenção, como é difícil cair em si e sair da rota errada para voltar para a rota que Deus tem. Por que é difícil, pastor Paulo? É difícil para nós, até o momento que nós vemos a reconhecer. Pastor, como é que Noemi reconheceu que ela estava na rota errada depois de 10 anos de sofrimento e lamento? Primeiro veio fome sobre a terra de Moabe. Querido, a vida é feita de ciclos. Sempre vai haver momentos difíceis, não adianta fugir. E enquanto nós não entendermos, querido, nós podemos até buscar um momento de alívio, mas Deus não vai querer perder a minha e a sua vida, e Ele vai nos conduzir. A fome chegou também na terra de Moabe. 10 anos de sofrimento. Quanto clamor e choro aquela mulher teve diante de Deus. E não vai adiantar clamor e choro se o coração não se alinhar com a vontade dEle. Quantas vezes eu chorei, sendo que devia me arrepender. Talvez você esteja chorando. Você precisa se arrepender. A Bíblia vai dizendo no verso 6, querido, que ela habitou 10 anos naquele lugar. É muito fácil entrar numa direção errada, querido. É muito fácil, querido, nós sermos seduzidos para a vontade errada. E a gente, como pastor, como sofre, né, pastor Wagner? Eu agora não sofro mais, porque eu aprendi que eu devo só interceder e chorar por ele. Mas eu sofri porque eu queria mudar as pessoas. Só Deus sabe como eu sofri. Mas, queridos, porém é muito difícil reconhecer e sair da direção errada para voltar pelo caminho reto. Por que é difícil, pastor Paulo? Por que a pessoa, quando ela desvia, ela diz é difícil voltar? Porque ela quer voltar com as mesmas raízes, e ela precisa entender que Deus quer usar até o erro dela, para que aquelas raízes, aleluia, ela venha a aprender, queridos, e ela venha se quebrantar de uma tal forma, assim como Davi, de não retornar mais por aquele caminho. Mas sabe por que elas não voltam? Porque existem essas raízes que estão expostas no seu coração. E como é que começou, querido? Outra coisa que se torna difícil de nós sair da direção errada é porque nós muitas vezes queremos alcançar a restauração muito rápido, sem que Deus nos ensine a lição através da escolha errada que nós fizemos. No casamento errado que eu escolhi, queridos, eu não queria mais saber de mulher. Sabe o que isso aconteceu dentro da igreja? Muitas vezes olhava as pessoas naturais, dizer, agora ele virou homossexual.
E sabe o que Deus teve que fazer, querido? Para mim hoje estar aqui falando para vocês, teve que usar 2 pastores e me expor diante de mais ou menos 250 pessoas e dizer: ele é um homossexual. Foi fácil? Não, eu queria matar uma meia dúzia naquele dia, mas eu sabia que eu não poderia. Entendeu? Não, demorei 4 anos para entender, querido. Chorando, querendo uma autojustiça própria. Hoje eu pulo e glorifico a Deus e ainda digo a Deus: eu fazia tudo de novo. Mas no início eu chorava. Deus me colocou uma Noemi para cuidar de mim, mas eu chegava a dizer que foi ela o problema. Hoje eu estou aqui esclarecido que foi Deus, e glória a Deus por aquilo. Mas eu fiquei 4 anos que eu não consegui orar. Eu me lembro que a cura começou quando eu li o Sermão da Montanha. 4 anos chorando, querendo uma justiça própria. Sabe o que Deus fez depois disso? Eu ir lá agradecer por aquilo que eles fizeram, querido. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Talvez estaria amarrado debaixo de um sistema religioso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Até o diabo trabalha para o meu e teu benefício. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, porque até o inferno está sobre o comando de Jesus. Nós vemos, queridos, que todo o caos que nos acontece, Deus ainda continua usando para o nosso bem. Nós vamos ver que Noemi, querido, ela estava questionando com Deus. Ela dizia: Deus me tornou amarga, Deus está se oposicionando a mim. Olhando no pano de fundo, parece que até tem uma verdade nisso, mas não foi a realidade. E muitas vezes, por causa de raízes em nós deixamos de enfrentar conflitos e ficamos a nossa vida inteira para não resolvermos algo que Deus precisa resolver em nós, que Deus precisa expor e trazer a público. Por quê? Para que haja um conserto. Sabe, queridos, e quando Noemi estava lá nesse caos, sabe o que aconteceu? Noemi ouve. Aleluia, queridos, é isso que nós precisamos entender. Porque se a nossa mente e o nosso coração não estiver alinhado nos dias difíceis, nós vamos achar que Deus deixou de ser bom. E quantas vezes a amargura tomou conta e toma conta do nosso coração, porque as coisas não estão sendo favoráveis, e nós achamos que Deus deixou de ser bom. Quando Noemi ouve que Deus havia visitado Belém de Judá e havia pão em Belém de Judá, ela olhou para dentro de si e disse: Deus ainda continua sendo bom, mesmo em meio aos seus questionamentos. Porque circunstâncias não ditam quem é o nosso Deus. Ela viu, querido, que Deus ainda continuava sendo bom. O verso 8 vai nos mostrando que ela decide então voltar. Queridos, olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa. Todo aquele que entendeu e que quer ficar limpo de toda raiz de idolatria, de perversão, e a igreja precisa passar por um processo de limpeza. E a igreja não é o templo, somos as nossas vidas. Nós estamos vendo o dia onde todo mundo está discutindo com todo mundo, querido. E para que haja a manifestação de Deus, nós precisamos deixar o Senhor nos limpar. E Noemi decide voltar para Belém de Judá. A igreja, nós precisamos nesses dias entender que nós precisamos sim estar na casa de Deus, mas nós precisamos ir para o ambiente onde Deus está. Lembra de Abraão, quando ele chegou na terra de Canaã e ele viu que havia fome na terra, ele desceu para o Egito, ele viu que estava na rota errada, ele voltou para os carvalhais de Manre, aonde Deus havia estabelecido uma palavra.
Nós precisamos nos voltar para o eterno, para os céus, para que possamos, ó Deus, ali, naquele ambiente, alinharmos o nosso coração, a nossa mente, aleluia, para caminharmos em direção, aleluia, aonde Deus quer que nós venhamos estar, queridos. E caminhar talvez nessa direção nós vamos precisar deixar de ir por alguns ambientes aonde nós estamos. E querido, cara, é impossível não querer, é impossível não querer estar com Ele. E Noemi decide voltar. Só que interessante que às vezes quando a gente decide voltar para o Senhor, queridos, não é voltar a congregar somente, é voltar a fazer aquilo que Deus quer, é ouvir dEle e não do sistema, não do sistema religioso. Porque uma pessoa convicta, que ouve no seu espírito e alinha sua mente e o seu coração ao que Deus quer, ela se torna uma pessoa invencível. Porque quem vai na sua frente é o próprio Jesus. Mas parece que Noemi, a essa altura, querido, ela ainda não tinha uma fé restaurada, mas ela decide voltar para Belém de Judá. E muitas vezes quando nós estamos fora, queridos, e eu demorei a entender isso, e nós precisamos superar isso, porque a gente quer trazer as pessoas para a igreja. E amém, glória a Deus por isso. Devemos trazê-la para a igreja, mas primeiro nós devemos conduzi-las aos céus, ao Senhor. Quando Noemi decide voltar às suas noras, diz: nós iremos. Ela diz: não, voltem para lá, para os seus deuses. Alguém, querido, que ainda não está limpo da idolatria, de raízes, de perversões, ela não quer levar as pessoas a Deus, mas quer levar para o sistema. A sua fé se torna abalável, ela até quer voltar para Deus, mas ela não leva, porque nem ela mesma está, ela estava confusa. E ela pega ainda o caminho de menor resistência, ela dizendo para as pessoas: não, volte para o seu pai. Ela começa a encher de desculpa. Queridos, Noemi nessa altura não tinha mais fé nas promessas de Deus. E pela aparência ruim da sua vida, ela desanima as suas noras a voltar para os seus costumes. E o interessante é que quando ela volta para Israel, querido, a gente vê que ela toma um up na sua fé. Queridos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que Ele acenda em nós essa chama, para que o nosso rosto resplandeça aquilo que estamos falando e vivendo. Porque senão, querido, nós vamos querer conduzir as pessoas para a igreja, para o céu, sem nós mesmos desejarmos continuamente, todos os instantes, todos os momentos, todos os segundos da nossa vida estar naquele ambiente. Por quê, querido? Porque o ambiente onde Noemi estava não era um ambiente que gera fé. E o ambiente que gera fé, querido, Romanos 10:17, é quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é quando nós escutamos. E o ouvir, quando Deus está falando que nós devemos ouvir, Ele está dizendo quando nós devemos andar por ela, obedecê-la. E isso precisa ser uma rotina diária. E nós vamos ver aqui no verso de número 11, já estou encerrando, que as suas noras querendo ir, a gente percebe que quando a gente ainda não está limpo de todo tipo de idolatria no nosso coração,
quando ainda há algo, perversão, quando nós não estamos alinhados com Deus. Até temos o desejo de voltar, estar no ambiente de Deus. Mas olha o que Noemi responde. E Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque esse motivo terríveis de querer ir comigo. Tenho ainda filho no meu ventre que possa ser os seus maridos. Olha que coisa terrível isso. Ela vai dizendo, ela estava presa naquilo que ela estava vendo. Quando nós, queridos, estamos com a nossa mente, o nosso coração desalinhado, e nós não andamos, não ouvimos o que o Senhor tem declarado às nossas vidas, nós começamos a andar pelaquilo que nós estamos vendo. E é triste ver que o povo de Deus, que fala do reino de Deus, mas não anda nesse ambiente. E nós somos dominados pelaquilo que vemos. Não, pastor, não acontece isso comigo. Acontece, querido. Quando eu vejo me vendo falando o que vai acontecer se o emprego não voltar. E quando eu me vejo falando isso, eu já repreendo e digo: meu Deus, o que eu estou falando? Aí sabe o que Deus faz com a gente? Para que nós possamos entender, querido. Pastor, mas isso aí não é ir contrário à fé. Não, querido. Porque nós não precisamos falar aquilo que nós queremos, nós temos que falar aquilo que Deus está falando. E você acha que no reino que Deus governa existe algum tipo de crise? Você acha que no ambiente onde Deus governa, estava falando ali com o irmão Magnus, Deus faz algumas coisas na vida da gente para a gente entender. Pastor Wagner, até minha carteira de trabalho Deus recolheu. Está assinado. E às vezes a gente não entende, querido, porque nós andamos pelaquilo que nós estamos vendo. E é triste por isso, porque a nossa mente, o nosso coração está desalinhado com Deus. Quantas coisas nós proclamamos e falamos que Deus não está proclamando. Aí a gente entra num ambiente de adoração como esse. E a gente começa a sentir Deus. Mas Ele não quer que nós venhamos, Ele quer que nós venhamos ser governados por Ele. Para que esse governo comece a ser manifestado. Para que nós venhamos parar de falar aquilo que nós estamos vendo. Mas nós vamos falar aquilo que nós estamos vendo nele e ouvindo dele. E o interessante é que a incredulidade, querido, mais uma vez toma conta de Noemi. Ela é dominada pela incredulidade. Por quê? Porque ela andava pelaquilo que ela estava vendo. E não, em vez de andar pela fé. Tal direção, querido, sempre limita o agir de Deus. Quantas vezes a gente ouve o apóstolo Wagner, os pastores liberando palavras, mas parece que só surte um impacto na hora, porque a gente não está no ambiente de Deus, e aquilo não governou o nosso coração. Queridos, estou vivendo dias, ministerialmente, que era para mim estar chorando e desesperado. Tenho falado muito isso, pastor Wagner. Que se fosse outrora, eu estaria fazendo algumas coisas que hoje eu não faço mais. Errado? Agora eu sei que é errado. Antes eu não sabia. Mas eu estou vivendo, queridos, um cuidado de Deus que eu nunca vivi. E cada vez que eu tento dar uma arrumadinha e ir para um caminho mais fácil, Deus vai lá e fecha. E é tão bom ser cuidado por Deus, cara. Às vezes afronta a nossa alma, claro que afronta. Mas o que eu quero entender, querido, que Deus estava olhando para aquela mulher, que chegou nessa circunstância e que decide voltar com a vida destruída. A gente já não consegue mais acreditar que Deus pode transformar alguém, porque a gente olha para a circunstância e a gente até fala: mas Deus vai mudar a tua vida.
mas a gente não leva ela até um ambiente que transforma. Ela quer trazer ela para a igreja já de vereda. E a gente já não começa a falar o que Deus está falando. Talvez o que Deus vai falar é para que haja um arrependimento, mas ela precisa ser conduzida ao arrependimento. E Noemi, seguidamente ela foi tomada pela incredulidade, querido. E ela vai dizendo para suas noras, dizendo para que elas voltassem. Mas aí acontece algo, querido, mas ela decidiu dentro dela a voltar para o ambiente de Deus. Cara, talvez você esteja como eu estive muitas vezes. Tudo e todos dizendo que não. A única coisa que restava era desejo de estar onde Deus estava falando. E essa mulher também estava nessa condição. E ela decide voltar para o ambiente de Deus. Ela desanimou as suas noras e uma delas acabou tomando o caminho de morte eterna. Mas teve uma segunda que deu origem ao nome deste livro. Ruth. Eu quero ler o verso 14 do capítulo 1 em diante. Olha, queridos, esta mulher, não sei como, mas eu creio que foi através de Noemi, através de Elimeleque, talvez até do seu próprio esposo, que falaram de como era o ambiente, de como eles viviam em Belém de Judá. Essa mulher, ela dá uma resposta que muda um decreto que o próprio Deus havia decretado. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não muda. Ele não muda na sua essência, querido. Mas quando ele vê um coração arrependido, ele não mandou o profeta Isaías profetizar para o rei Ezequias, vai morrer. O rei Ezequias se vira, se quebranta e chora e diz: Deus, eu só quero viver mais um pouquinho, tem misericórdia de mim, eu vou andar direito de novo. Volta lá, profeta, e agora tira a profecia, diz que agora ele vai viver mais 15 anos. E olha o que essa mulher diz. Mas elas, estava falando das noras, levantando outra vez a voz, choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Verso 15. E ela, Noemi, disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, e aos seus deuses volta tu atrás dela. Essa declaração de Noemi muitas vezes é o que nós declaramos, querido. Ela até queria voltar, até esboçou uma ação, mas não estava no ambiente. E ela queria convencer a menina que Deus no pano de fundo já estava trabalhando em favor dela, para tirar a amargura que ela mesma havia gerado, achando que foi Deus, ao ponto de ela declarar, dizer, aquela que era doce já não se chamaria mais Noemi, mas Mara, que quer dizer amarga. E sabe o que acontece, querido? Ela está dizendo: olha, volta a viver a tua vida. Quantas vezes nós fazemos isto? Quantas vezes eu faço isso? Como, pastor? O senhor não está, pastor? Não. Sim, Deus quer que eu ande pelo ambiente, mas às vezes a circunstância vem porque Deus quer me ver, dar uma resposta ao que Ele tem falado há tantos anos a minha vida. E só quando eu e você entendermos, queridos, e não buscarmos o caminho de menor resistência, mas o caminho que direciona a Ele e para a vontade dEle. Às vezes a gente confunde as bolas e acha que a vontade dEle é a nossa. E nós damos exatamente a resposta que Noemi deu. E voltamos a tentar ajeitar a nossa vida do nosso jeito. E até dar uma melhorada, dá uma repaginada, mas daqui a pouco bate também a fome lá. A necessidade de intervenção que somente o próprio Deus, e quando Deus conserta algo, deixa eu te dizer uma coisa,
Ele nos quebranta de uma tal forma, e já não tem peso de culpa, porque Ele gera em nós o arrependimento sincero. Ele nos expõe, esse expor diante dEle, e nós começamos a ser limpos dessas raízes, e nós já não queremos mais andar na nossa vontade. Essa declaração foi para os ouvidos de Ruth. Como ela dizendo, não adianta você vir. Eu até quero ir para o ambiente de Deus, mas não vai acontecer nada. Mas olha o que essa menina responde, queridos. E é essa resposta que nós precisamos. Não dar para a aparência, não dar para a igreja, não dar para o pastor, mas dar para o próprio Deus. E essa resposta, querido, não é apenas quando o pastor ou quando a palavra fala, mas é aqui dentro. Quando nós entendermos e dermos a resposta naquilo que Deus tem falado ao nosso espírito e alinharmos a nossa mente. Olha essa mulher, querida, ela estava numa condição de amaldiçoada pelo próprio Deus. Só você ler Deuteronômio 23, a partir do verso 3. Deus havia riscado os moabitas, eles não entram. Verso 16. Ruth dizendo, não adianta, não tem. Talvez ela até lembrou do texto de Deuteronômio 23. Mas Ruth respondeu, não me rogues que te deixe e que não venha seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, outro tanto, que só a morte me fará separação entre mim e você. Oh, querido, nós falamos em mudar ambiente. Nós só vamos ser mudados aqui dentro quando nós entendemos o que essa mulher entendeu. A resposta dela, queridos, não foi apenas uma resposta, mas é de quem entendeu. Ela estava dizendo, eu não volto mais para aquele tipo de vida, eu não volto mais para aquele ambiente, eu não volto mais para esse tipo de adoração. Eu, a partir de agora, dê o que der, ande por onde andar, passe o que passar, o Deus de Israel será o meu Deus, e o povo dele será o meu povo. Queridos, e a história vai nos mostrar, aleluia, Deus trabalhando para aquela que achava que Deus estava se opondo a ela. Queridos, quando eu leio os livros de Juízes, quando eu comecei a ler e entender, eu vejo o sofrimento no coração de Deus por ver o povo caminhar nessa direção e precisando de alguém que aponte, aleluia, para o caminho certo, que é Yeshua, que é a palavra, que é a vontade dEle. Mas esse apontar não é de palavra, é de alguém que entenda o que Ruth entendeu e que olhe e diga, eu não volto mais para lá, o meu caminho é Cristo, o meu caminho é Cristo. Aleluia. E aí, querido, a gente vê Deus trabalhando para curar o coração de Noemi. E quando eu leio essa história, eu lembro de uma menina que chegou um dia na igreja e disse, pastor, por que Deus não arruma um Boaz para mim que nem arrumou Ruth? Eu olhei para ela e disse, filha, para você desgraçar a vida do homem, porque você não quer ser uma Ruth para um Boaz. Você quer um Boaz, só que os Boaz que Deus tem guardado é para quem se torna como Ruth. Nunca mais ela apareceu na igreja. Ela não quis se tornar uma Ruth e perdeu o Boaz que Deus tinha para ela. Sabe, queridos, sabe quando é que a gente vai transformar? Quando a gente entender. Essa mulher,
A Bíblia exalta ela, as qualidades. Essa mulher era uma mulher guerreira, trabalhadora. Domingo eu vou pregar essa palavra na igreja, vou matar minha esposa do coração. Ela trabalhou em trabalhos, queridos, que uma mulher não trabalhava, mas ela viu a bondade do Senhor favorecendo. Essa mulher ganhou tal honra, queridos. Aleluia, ela casou com o avô de Jessé. Aleluia, com o bisavô do rei Davi, queridos. Aleluia, eles geraram. E Deus mostra aqui, queridos, que quando alguém entende, que alinha, e para esse alinhar, às vezes é preciso nós passar por alguns caminhos que nós não queremos passar, mas que Deus precisa nos levar. E entendendo que o governo de Deus, se entendermos que como Noemi,